Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast. E hoje nós vamos falar de um tema muito, mas muito interessante, muito importante para nós tutores, que é sobre a alimentação, principalmente a ração. É isso mesmo. Será que você vem escolhendo a ração ideal para o seu pet? Hoje nós iremos descobrir. Vamos chamar a minha convidada de hoje, que é a Larissa. Tudo bem, Larissa? Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, por vir aqui falar hoje conosco sobre esse tema que eu acho que, assim, muita gente tem dúvida, que é sobre alimentação, principalmente a questão da ração, porque hoje existem diversos tipos e estilos dos animais, enfim. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Olá, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, né? E vamos desvendar esses mistérios, essas dúvidas que os tutores têm, né? É isso aí. E já para começar, sem mais delongas, conta um pouquinho sobre você, por que você decidiu, por exemplo, entrar na veterinária. Conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouquinho melhor. Então, tudo começa na infância, né? A gente sempre teve uma família pequena, né? Meus pais, eu e meu irmão. E desde pequeno a gente já teve esse contato com animais, com pets. E foi uma criação assim, desde pequenos, desde a infância mesmo, que veio somando ao longo dos anos, né? Para tornar esse desejo, né? Aumentar esse desejo de se tornar veterinários, né? Assim como meu irmão também é veterinário, então acabei seguindo os passos dele, porque ele é mais velho, né? Temos 2 anos de diferença. Ele acabou iniciando, né, na faculdade primeiro que eu. Voltava super entusiasmado, animado, me contando os casos, as aulas que eram super dinâmicas, né? Bem animadas, diferentes, e eu já tinha essa familiaridade com os pets, com os animais, né? Família buscar pé, que a gente chama, com cachorro, pássaros, tartarugas, todos os animais possíveis, hamster a gente já teve, né? Então, na verdade, foi só um pulinho, né? Foi um empurrãozinho, esse incentivo do meu irmão, né? Pra gente ingressar na faculdade de veterinária. E hoje você tem pet? Tenho. Quais são os nomes? É o Fofinho. Fofinho? Isso, um cachorro? é um gato? cachorrinho. É um cachorro? Isso. E por que fofinho? Qual que foi a sua dinâmica? O que você pensou em chamar ele de fofinho? Na verdade, veio por causa da minha primeira cachorrinha, né? Uhum. A primeira que a gente teve na nossa casa foi uma vira-latinha, né? E ela era fofinha. E a gente teve a honra de viver com ela 15 anos, né? E a partir desse momento, daí, foi muito apego, foi muito afeto, né? Que quando ela partiu e nos deixou, né? A gente ficou naquele luto. E na sequência de alguns meses, né? A gente acabou recebendo, né, o Fofinho, que é um Lhasa Apso, né? E era muito parecido com ela, assim. E a gente não teve a mínima possibilidade de cogitar outro nome a não ser Fofinho, em homenagem à Fofinha. Que legal. Olha, a história do nome dele é bem legal, bem interessante, porque vocês fizeram uma homenagem, né? Então, exatamente. Assim... que legal. Foi uma homenagem. E quantos anos que ele tem hoje? 14. Eita! Idosinho. Já é idoso. Idosinho. Mas ele tá bem, assim, de saúde e tudo? Tá, tudo bem, tudo certinho. Que legal. Graças a Deus. Bom, vamos direto ao nosso assunto aqui de hoje, que é como escolher a ração ideal para o meu pet, sendo um gato ou sendo um cachorro. Qual que é, assim, a diferença e o que... Na hora que eu vou escolher, o que eu penso, assim? Sim, para os pais, né, de primeira viagem, né, fica sempre essa dúvida de como escolher a melhor ração para o seu pet, né? Então, eu sempre digo assim, com muita calma, vamos começar pelo início. Primeiro, conhecer as características do animal antes de sair aleatoriamente procurando uma ração, né? Então, primeiro, ver a idade do animal, em que idade, de que fase de vida que ele se encontra. Por exemplo, se ele é um filhote, se ele é um cãozinho adulto, se ele já é um cãozinho idoso ou sênior, né? Após isso, daí ver o
porte dele, né? É muito importante a gente ter essas características, né? Do tamanho, por exemplo, se é uma raça pequena, se são raças médias, ou se ele é um cãozinho de raça grande. Tudo isso vai te ajudar já a escolher uma ração de início, né? Vai te dar uma base. Além disso, outra dica muito importante: ler os rótulos das rações. Porque os rótulos, as embalagens, trazem os principais benefícios que a ração vai oferecer para o seu pet. E, em particular, né, sempre dá aquela olhadinha, né, nos principais pontos que são os macronutrientes da ração. Então, verificar ali os carboidratos na ração presente, a proteína, a gordura, né? E, além disso, outra questão muito importante, né? É sempre a escolha, né, de uma ração que tenha reconhecimento no mercado, né? Então, quando você for optar por uma marca, opte por aquelas marcas que já são reconhecidas no mercado ou a fabricação dela tem um embasamento científico para trazer mais qualidade e segurança para o seu animal. E para gato, segue essa mesma filosofia ou é um pouco diferente? É a mesma filosofia, né? Todas essas características a gente também se encontra no gato, né? Mudando talvez ali mais no porte deles, né? Porque geralmente o tamanho não vai influenciar muito, assim, para gatos de porte pequeno, porte médio ou porte grande, né? Mas a base ali de idade do animal, as características do rótulo da embalagem, né? Ver a necessidade que o animal se encontra, se ele tem alguma doença ou não, né? Se tem alguma especificação, né? Tudo isso vai fazer um conjunto para que você escolha uma melhor ração para o animal. Nossa, que interessante, né? Porque muitas vezes eu vejo aí quem é tutor só chega lá no pet shop e fala assim, me dá essa ração, né? Mas não se atenta, por exemplo, à parte nutricional, né? Se aquilo ali de fato vai atender o seu animalzinho, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante. E uma coisa que eu percebo também, assim como tutora, é que os pet shops, muitas vezes, eles não estão preparados para passar isso. Então, eu até sugiro para as fábricas, né, as marcas de rações, de realmente ter uma pessoa que vá até o local e oriente esse dono de pet shop para ele conseguir também passar essas informações para o tutor. Porque hoje eu vou nos pet shop aí eu vejo que ele só... Você chega lá e fala, quer uma ração. Tá, qual que você quer? Sim. Você tem que sempre saber o que você quer. Aí você fala, eu quero essa e essa. Aí tá, ele te dá. Muito pouco, assim, vai falar assim, essa aqui é melhor por conta disso, disso. Exatamente. Esses dias é um pet shop novo que abriu lá perto de casa e agora eu tô indo lá. E daí ele falou assim pra mim assim, olha, seu gato é o quê? É idoso? É filhote? Mesma coisa do cachorro, sabe? Daí eu falei, não, os meus animais eles já são acostumados com X, ração, dessa forma. Mas a maioria das vezes eu não vejo isso acontecendo, sabe? Entendi. Isso aí vai muito de cada loja mesmo, de cada lojista, né? Aproveitando esse assunto, né, que você comentou, né? Existe um trabalho, sim, em cima desse treinamento dos funcionários, principalmente em lojas maiores, em lojas de rede, que a gente chama, né? Que, por sinal, eu realizo através de uma indústria, né? Que eu sou contratada como veterinária técnica. Então, a gente faz esse suporte pós-venda que a gente chama, né? É treinar justamente, né, essa garotada, os vendedores, os balconistas das lojas, para que eles consigam trazer maiores informações sobre os produtos, com mais qualidade, com mais segurança. Mas existe, sim, esse trabalho, né? Às vezes, em lojas de bairro, talvez isso não aconteça tanto, igual você comentou, né? Mas, em geral, tem esse trabalho de pós-venda, que a gente chama, né? Que a indústria fornece para as lojas. Que legal. Mas eu acho que não tá chegando nos de bairro, não. Ou eles... Que sim, né? Às vezes eu vejo também que tem alguns pet shops que eles já estão há algum tempo no mercado. E eu acho que o
dono, ou quem trabalha, parece que vai cansando. Já está mais cansado, daí quer atender de uma forma mais automática, mais rápido, né? Mas o ideal mesmo é que eles tenham conhecimento das rações que se encontram ali dentro da sua loja, dos produtos, os benefícios, o que pode indicar, o que não pode. Então, antes de só apenas, vou abrir um pet shop, né? Tem que saber que o ideal, que além disso, é conhecer o produto que ali se encontra, né? Que legal. E quais são as categorias hoje que existe assim no mercado de ração? Que a gente fala assim, olha, existe isso, isso e isso, para a gente também já conhecer um pouquinho mais. Sim, vamos lá então. Basicamente, né, como estamos falando de produtos industrializados, de rações, elas vão se dividir em duas formas, né? Os alimentos secos e os úmidos. A partir daí, eles vão ter a categorias dos produtos, né? Eu sempre gosto de comparar como se fosse um degrauzinho de uma escada, né? Então, vamos começar lá de baixo, né? A base da escadinha, o que vem? Vem aquelas linhas econômicas, standards, que a gente chama. Sobe um degrauzinho da escada, a gente encontra o quê? A linha premium. Depois, mais um degrauzinho, temos a linha high premium, ou prêmio especial, como achar melhor. E lá em cima da escadinha, a gente encontra a categoria super premium, né? E vai ter duas principais características que vão diferenciar essas categorias de rações. Então, conforme vai subindo a escadinha, né? Conforme a gente vai aumentando a categoria, vai aumentando, consequentemente, a porcentagem de digestibilidade que a ração oferece. Ou seja, ele vai aumentando a porcentagem de absorção do alimento após o animal ingerir aquele produto. Vamos botar um exemplo mais claro, para ficar uma forma mais clara para entender. Por exemplo, vamos pegar uma linha prêmio especial. Ela tem um compromisso de oferecer uma absorção do alimento acima de 80%. Ou seja, tudo aquilo que o animal ingeriu naquela porção, ele tem esse compromisso de ser absorvido 80% pelo organismo do animal. Assim como uma super prêmio já tem o compromisso, por exemplo, de oferecer uma absorção acima de 90% do que o animal ingere. Ou seja, quanto melhor a categoria da ração, menos o animal ingere, mais tempo ele fica saciado, melhorando assim todo o funcionamento do seu organismo. E, além disso, não podemos esquecer que a outra característica que também é muito importante é com relação à qualidade e a quantidade de proteínas que se encontra em cada categoria. Ou seja, quanto maior, né, a categoria da ração, quanto mais a gente sobe aquela escadinha, melhor é a qualidade e a proteína, e a qualidade e a quantidade da proteína que se encontra ali naquela marca ou naquela categoria. Nossa, que interessante, né? Porque realmente a gente vai vendo assim, né? Porque vem escrito no pacote, né? Uhum. Qual é a categoria dela ali. Então, aí você para assim e pensa, bom, qual que é a diferença, né? Então, acho que agora você conseguiu esclarecer bem essa dúvida. Eu tenho certeza que alguns tutores também têm esse tipo de dúvida e eu acho importante você falar. E você falou assim, sensacional, de uma forma bem dinâmica, assim, que eu acho que o entendimento é bem bacana, sabe? E falando de filhotes, né? Eles podem comer a mesma ração que um cachorro adulto, por exemplo? Não é ideal. Por quê? Vamos lembrar que os filhotes eles estão em fase de desenvolvimento. Pelo menos até 1 ano de idade. Então, eles vão ter uma necessidade nutricional muito diferente do que os cães adultos. Vamos pôr um exemplo na prática, assim. Eles vão precisar de um aporte nutricional muito maior em questão de proteína do que os cães adultos, de gordura, porque eles vão precisar de mais energia do que os cães adultos. Então, vale ressaltar, cada ração tem a sua fase de vida, não é por acaso, é porque realmente atende à necessidade nutricional do animal em cada fase da sua vida. Então, não é indicado, né, a gente ofertar uma ração de adulto para um cãozinho filhote que está em fase de desenvolvimento. Interessante isso. E se aplica também em gato, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Por exemplo, lá em casa, a minha gata ela é castrada e ela já é
tá indo para fase idosa, só que eu Certo. dou ração para ela de filhote Aham. e um grão muito específico que é bem pequenininho. Aham. Eu faço isso por quê? Porque ela não come mesmo outra ração. Aham. Porque tem porque, assim, quem não sabe, existe ração para sênior, por exemplo, para idoso, que o grão ele vai ficando mais molinho. Essa é a Aham. ideia, que daí ele consegue mastigar melhor, até mesmo por Sim. conta dos dentes, né? Mas ela não come, ela não Aham. gosta. No caso dela em específico, daí eu tenho que fazer um adicional de nutrição. É isso? Na verdade, não há necessidade, né? Se ela não tem nenhum probleminha de saúde articular, se ela é uma idosa saudável, você pode manter a de filhote. Porém, igual a gente comentou, o ideal sempre seria oferecer para o animal aquela ração que está na fase de vida dele, né? Então, existem as rações para gatos idosos, porque vão vir com nutrientes e um suporte nutricional diferente do que dos filhotes. Porém, igual eu falei, a nutrição animal, a nutrição pet, ela é muito individual. Então, às vezes, a gente tenta ofertar o melhor produto, só que às vezes não se adequa à necessidade daquele pet, né? Então, no seu caso, você até tentou ali ofertar uma linha sênior, né? Para o seu gatinho filhote, mas ele não aceita. Então, mantenha de filhote, porque o importante é ele tá recebendo no dia a dia, né? Uma alimentação completa e balanceada. E uma característica legal, assim, igual você comentou a ração de sênior, né? É que, na verdade, ela vai ter esses nutrientes diferentes e uma característica que a gente comenta que não é que a ração vai ser mais mole, mas ela vai vir mais porosa, vai vir com um formatinho diferente que vai facilitar na mastigação do pet, porque a gente sabe que quando eles vão envelhecendo, eles vão perdendo aquela força de mastigar, então a gente tem que facilitar a vidinha dos nossos amiguinhos, né? Ah, entendi. Uhum. Porque o pet shop, eles me falam isso. Por que você não dá isso aqui? Porque ela é mais molinha e tal. Eu acho que também, às vezes, é a forma que eles acharam de explicar. De explicar, né? Não veio a palavra correta, né? E eu acho que meio que faz sentido na explicação, assim, quando eles falam, né? Não tá dentro, mas ainda coincide com a sim, informação, tá né? certo. E falando de quantidade, quantas vezes no dia eu devo dar a ração para o meu pet, sendo gato ou cachorro? E essa quantidade, assim, como que eu sei? Existe uma informação, por exemplo, que nem você falou no rótulo, ou eu tenho que analisar alguma outra coisa? Vamos lá. Primeiro, então, vamos falar da quantidade que você vai ofertar para o seu animal, tá? Então, não é um padrão, né, de quantidade, mas cada marca de ração vai ofertar ali no fundo da embalagem, né, a quantidade ideal, o consumo diário, isso que é bom ressaltar, que é o consumo diário da quantidade que o animal vai precisar naquele dia, né? Então, por exemplo, vai ser uma relação entre o peso e a idade do animal. Vamos dar um exemplo clássico. Um animal de 10 quilos com 9 meses vai receber tantos gramas de ração ao dia que aquela embalagem está te ofertando, né? Que está te mostrando, né? Te dando uma base de quantidade. A partir daí, a gente pode brincar, né? Como eu digo, né? Não é uma regra você seguir aquela quantidade exatamente. Por quê? Os pets vão variar muito entre eles. A necessidade do animal. É isso que eu sempre gosto de mostrar, de conversar com os meus tutores, com os meus clientes. É que, por exemplo, se um animalzinho for mais ativo que o outro, você pode ajustar um pouquinho a dose, aquela quantidade, pode, um pouquinho para mais. Mas daí você percebe, nossa, mas o meu pet, ele é mais sedentário, ele é mais quietinho, ele não gasta tanta energia, não faz tanta atividade física. Vou diminuir um pouquinho. Na verdade, o que é aquela quantidade que a ração indica é para te dar uma base inicial da quantidade de ração para ser ofertada para o animal. Além disso, tem uma dica bem interessante também, que poucos sabem, né? Quando o animal está saudável, estamos falando de animais saudáveis aqui, tá? Sem nenhum tipo de problema patológico. E você começa a perceber que o volume de fezes desse animal está em excesso, está muito. Fala, não está normal para o tamanho do pet. Ou as fezes estão apresentando aquela textura meio pastosa. Tem grandes chances de você estar alimentando em excesso o seu pet. Então, vale a pena ficar de olho também nessas características.
Falando em Tá. questão de quantas vezes Ah, por dia. sim. Por aham. exemplo, lá na minha casa eu dou 2 vezes, que é Perfeito. almoço e Aham. janta. Mas eu conheço gente que dá uma vez no dia pro É. cachorro, assim, ou pro gato. Já gato, eu deixo à vontade para ela, até porque ela Aham. tem problema de saúde. Hoje ela praticamente não tem mais Sim. dente, né? Então, assim, Aham. Já eu deixo fica à ela disposição. comer na hora que ela tiver vontade. Perfeito. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte: por exemplo, os animais que têm o centro de saciedade mais controlado, é bacana, você pode até deixar à vontade, igual você comentou, porque ele vai comer aquela quantidade suficiente e não vai ingerir toda a alimentação naquele momento que você ofertou para ele. Porém, agora, se você vê que seu cãozinho ou seu gatinho colocou no potinho a ração dele diária, aquela quantidade diária, e ele vai comer tudo de uma vez só, daí a gente tem que pensar, não, então vamos ter que fazer esse controle. E qual que é o mínimo, né, de quantidades recomendado? É igual você falou, 2 vezes por dia é o mínimo. Se você quiser ofertar mais, pode. Eu tenho tempo, eu trabalho em casa, por exemplo, e quero dar 1, 2, 3 vezes alimentação para o meu pet. Pode, não tem problema, contanto que fique naquela quantidade recomendada diariamente e não por porção. Vale a pena lembrar esse detalhe. Então, por exemplo, se no rótulo da embalagem ele te sugerir ali 300 gramas ao dia, é ao dia essas 300 gramas que você vai dividir em 3 vezes, em 4 vezes, e não 300 gramas por porção, tá? E além disso, agora o que não é recomendado? 1 vez por dia não é. Eu já peguei muitos tutores, né, muitos casos clínicos de o cachorro estar mesmo desnutrido, magro, sem desenvolvimento muscular, e a primeira pergunta que eu sempre faço, né, quando eu recebo os tutores, né, os clientes, os nossos pets no consultório, né? Quantas vezes você alimenta o seu pet? E na maioria dessas vezes, quando a gente pega esses tipos de caso, é 1 vez só por dia. Então, quando é 1 vez por dia, o animal fica um tempo muito grande sem se alimentar. Ele fica num jejum muito grande. E o que acaba acontecendo? O animal acaba passando fome, não recebe as energias necessárias durante o dia para ele ter as atividades normais do dia a dia dele. Ele não vai ter um desenvolvimento legal dos órgãos, não vai ter essa funcionalidade e ainda vai prejudicar no desenvolvimento muscular dele. E quando o animal, ele é muito afoito, assim, né? Aham. Porque, por exemplo, eu tenho 2 lá em casa e os 2 são bem afoitos na alimentação, né? Até porque um foi resgatado, então ele ainda tá diminuindo, né? Vai fazer 6 anos que ele tá comigo. Mas era assim, né? Parece aquele esfomeado, assim, louco, né? Pra comer. O indicado é fazer o quê nesse caso? Nesse caso, a gente pode utilizar dos comedouros, assim, interativos que a gente chama. A gente tem que tentar dificultar essa rapidez dele de estar ingerindo. Por quê? Se ele ingere muito rápido, o que provavelmente está acontecendo? Ele não está mastigando a ração, ele acaba engolindo os grãos inteiros, o estômago tem dificuldade em digerir esses grãos e o que vai acontecer mais para frente? Ele vai começar a regurgitar tudo. Então, ele vai começar a ter problemas, né? As chances são muito grandes de acontecer isso ao longo da vida dele, de ter essa rotina, né, de comer rápido. Então, existem utensílios alternativos que a gente pode estar oferecendo de manejo mesmo para que ele coma mais devagar. Mas, Larissa, mas eu não quero comprar esses potinhos, né, em pet shops, que eles dificultam, né? Eles vêm com sulcos dentro, assim, tipo um labirinto, sabe? Que você joga a raçãozinha pro animal ali e ele fica caçando, né? Você pode usar garrafas PET, você pode fazer um furinho nelas para que a ração saia devagar, para que ele fique mais entretido, ele não coma tudo de uma vez a alimentação dele. E até por coincidência, né, a minha gata, ela tá tendo uns probleminhas de saúde. Ontem a veterinária foi lá em casa e ela falou assim, tá, como que tá hoje, né, a alimentação dela? Falei, hoje é como tá sempre, porque ela não come nenhuma ração diferente, ela não come sachê, ela não come nada. Aí ela falou assim, tá em que altura o potinho dela? Aí eu falei, no chão. Porque o que tá acontecendo? Esses dias ela vomitou e foi tipo... Se eu não tivesse visto ela fazendo, parecia que ela tinha feito cocô. Porque o formato certinho assim, só que pela boca.
E aí, na hora que eu peguei, a ração estava inteira. Só que ela tem um problema. Ela não tem nada praticamente de dente. Então, ela não consegue mastigar. Ela só engole. Foi o que eu comentei. Aí ela falou assim, olha, provavelmente, como tá baixo, e aí aqui na parte da gargantinha dela, ela fica muito baixa para se alimentar, e aí ela não consegue engolir corretamente. Então, Também, assim, perfeito. ela falou assim, olha, eu te indico a levantar o comedouro. Exato. Isso é indicado para todos os pets ou somente pet em específico? O que você tem a nos dizer? Na minha rotina, eu sou sincera em comentar, né? Eu só ofereço esses tipos de alternativas para animais já acima de 7 anos, como uma forma justamente de facilitar, né, a alimentação deles, justamente para não ficar deitadinho, porque às vezes está cansado, eles não querem ficar se abaixando, ou no seu caso específico, que é esse problema de engolir a ração, então o pescocinho do animal estando na altura dele, fica mais fácil de ocorrer essa ingestão do alimento, né, de chegar até o estômago para que ele possa ser realmente digerido, né? Então, realmente, eu só indico em casos específicos, como no seu, como em outros casos, assim. Tem casos também que acontece na nossa rotina, que é de megaesôfago. Isso é muito comum. Então, dos tratamentos é sempre oferecer o alimento para o animal, né? Com a cabecinha na altura ali do corpinho dele, mais elevado, né? Para que evite a regurgitação do alimento mesmo. Mas, assim, a recomendação mesmo é mais para casos específicos. Porque no dia a dia, se a gente voltar lá na ancestralidade dos animais, eles têm esse hábito de caçar presas deitados. A partir do momento que eles estão caçando, né? Eles pegam uma presa, isso vamos pensar assim, né? Quando eles viviam em florestas, eles tinham que se autoalimentar. E após caçar o animal, pode ver, eles dificilmente se alimentam em pé, como a gente vê nos vídeos, né? Como é comentado. Eles estão agachadinhos ali, comendo, né? Ingerindo a presa que foi caçada. Então, na verdade, só em casos específicos mesmo, se não, deixa o instinto do animal funcionar normalmente, né? Se eles querem comer deitado, eles comem, principalmente os gatos, os cães. Agora, daí sim, se você vê que há necessidade, vale a pena daí investir em potinhos mais elevados. Esse megaesôfago é uma doença que dá. Exatamente. E como que é essa doença? Na verdade, geralmente é genético, né? Aparece já nos primeiros meses de vida do animal, né? E ele tem uma dilatação do esôfago. Isso aí a gente diagnostica através dos sinais clínicos, porque os tutores eles vão se queixar, nossa, meu animal toda vez que come, se alimenta, ele já regurgita. Quando a gente diz regurgitar, é que não digeriu o grãozinho da ração. Você vai ver os grãozinhos ali presentes naquele bolo ali, naquele vômito, né? E é com muita frequência, chegando ao ponto de causar gastrites, esofagites. E daí, através do exame de raio-x, a gente detecta que tem ali o megaesôfago, que a gente diz que é um alargamento da espessura do esôfago, né? E depois que o tratamento correto, pode ser feito cirurgia para diminuir para o lume normal do esôfago, né? Ou, às vezes, com manejo, igual a gente comentou, de oferecer alimentação sempre na altura do animal, com a cabeça mais elevada, também já ajuda a amenizar muito esses sintomas. Ah, interessante. Nossa, que diferente. E falando de pet gordinho. Vamos lá. A minha sogra, junto com a avó do Darwin, do meu marido, elas estão com uma bola lá, né? Que a gente fala que é um porquinho, né? Tá. Que tá gigante de gorda. O que a gente faz nesses casos, né? Qual que é o melhor... O primeiro passo, assim, o que você disse que, cara, isso aqui eu acho que você já deve fazer logo no início para poder emagrecer e ficar dentro do seu peso ideal. Assim. Entendi. O básico, na verdade, é analisar o score corporal do animal, né? A gente consegue detectar, às vezes, visualmente, às vezes no exame clínico, né? Mas em base, assim, pra gente ser bem prático e não se prolongar muito, né? Um animal saudável, a gente não vê
os sulcos das costelas. Ele pode estar acinturadinho? Pode, mas a gente não vê aqueles ossinhos de trás que a gente chama, né? Que é a anca do animal, como a gente às vezes comenta popularmente falando, né? Então, pelo exame clínico, a gente já consegue detectar, né? Agora, a partir do momento que você vê que ele já perdeu a cintura, que já alargou mais, que já tem gordurinha entre os sulcos da costela, a gente já vê que o animalzinho já tá ganhando os pesos. Às vezes perde até a forminha do pescoço, dependendo do quadro. Junta tudo. Junta tudo, vira um tubinho, a gente fala, né? Daí já é um problema, né? Que pode se tornar mórbida esse ganho de peso daí, né? E tem ração específica para isso? Tipo, eu vejo que ele tá começando a engordar demais. Mesmo eu dentro... Porque assim, eu acho que o animal engordando... Vamos falar mais de cachorro, porque gato é mais difícil, né? Apesar que eu tinha um gato que ele era um monstro. Acontece também. Mas era o porte dele, Sim. né? Mas falando de cachorro, é um cachorro normal, ele começa a engordar. Mas, por exemplo, ele pode ter alguma outra doença associada que faz ele engordar. Sim. E aí eu preciso fazer uma mudança nessa troca de ração. Perfeito. Existe? Existe, Existe no mercado atualmente para os cães saudáveis, vamos lembrar disso. Os cães saudáveis que estão acima do peso, assim, coisa pouca, nada com nenhuma morbidade, né, digamos assim, com nenhuma doença envolvida, o mercado pet, né, desenvolveu essa linha de rações light para eles. Então, para esses cãezinhos perderem alguns quilinhos só, ou manter um peso ideal, pode ser ofertada essas rações light que existem hoje no mercado, né? Que vale a pena ressaltar que as principais características dessa linha de ração é que elas são rações menos calóricas, vai apresentar uma porcentagem de gordura menor que as tradicionais e também um pouco mais de fibras para deixar o animalzinho mais saciado e comer menos. Interessante. E falando assim, um pet normal, né? Eu tenho lá em casa, eu tenho 2 lá. E eu posso trocar a marca da ração? Do nada, assim, eu falo, sabe o que é? Porque eu não quer comer. Porque eu vejo muito isso. Os pets, eles cansam. É igual a gente. Tem gente que tem... Eu vou comentar porque eu vejo isso. Compra um sacão, por exemplo, vou falar de cachorro, de 20 quilos e dá aquela mesma ração, aquele mesmo sabor o mês todo pro animal. Lá em casa eu misturo 2. Eu misturo duas no potinho, Perfeito. né? Mas eu sei de gente que faz isso. Eu já tentei fazer isso também, porque, claro, sai mais barato. Você comprar um sacão lá fechado. Quanto maior, mais barato fica o preço do quilo, exatamente. E eles não comem, entendeu? Eles cansam. Aí eu falo assim, você come a mesma comida todo dia? Exatamente. Então, por que o seu pet ele vai querer comer? Mas aí eu quero trocar do nada, assim, eu falar, sabe o que é? Eu quero trocar. E aí, eu posso fazer isso? Tem que ser de forma gradual? Qual que é a dica que você dá? Exatamente. Perfeito, o que você comentou tá certíssimo. O que acontece na nossa rotina médica, né? A gente percebe realmente que após a castração, os animais tendem a baixar o metabolismo, tende a diminuir um pouco a atividade física deles, a ficarem mais sedentários. Então, pensando nisso, as indústrias pets, né, elaboraram essas rações específicas para esses casos de cães ou gatos castrados. E a principal característica dessas rações, qual vai ser? Alimentos menos calóricos, com uma porcentagem de gordura menor. Em consequência disso, às vezes acabam aumentando a porcentagem de proteína para repor essa retirada de energia, de gordura que foi feita, e também às vezes coloca um pouco mais de fibras para dar mais saciedade para o animal. Ai, que interessante. Nossa, eu nem sabia que vinha tanta coisa assim na ração de castrado. Sim. eu sabia, porque assim, como eu conheço, né, um pouco, eu sei de algumas coisas, mas é muito mais do que às vezes a gente conhece, a gente sabe, né? Então, eu acho isso muito interessante. E falando assim de sachês, eu posso oferecer sachê para o meu pet? Pode ser um gato ou um cachorro? Como é que funciona isso? Porque hoje você falou assim, olha, eu tenho X gramas
diária de ração que eu ofereço. Tá, mas aí eu quero oferecer também um sachê, por exemplo. Eu tenho que fazer esse balanceamento, como é que funciona? Perfeito. Não só pode oferecer, como deve, né? Vamos lá, os principais benefícios de oferecer um sachê ao animal, né? Ao pet. Primeiro, hidratação. Ele vai oferecer para o animal uma certa quantidade de consumo de água que esse animal vai precisar durante o dia. Além disso, ele vai tornar a alimentação muito mais atrativa, mais interessante para os animais. Por quê? A gente sabe que os cães e os gatos têm o olfato um pouco mais aguçado, né? Então, aquele aroma que o sachê libera torna-se super atrativo para eles, o sabor, a textura. Então, vale a pena fazer esse mix que a gente chama de misturar, né, a linha seca com os sachês. E outra questão também que ajuda muito os sachês, que são outros benefícios, que é na parte da digestão. Como eles são produtos mais fáceis digestíveis, né, de digestão, ele ajuda do que comparado com uma ração seca, por exemplo. Então, ele ajuda nessa facilidade de digerir o alimento dentro do estômago do animal ali, digamos assim, né? E com relação a essa quantidade que você falou, sim, né? Vale a pena lembrar que a partir do momento que você for fazer a mistura dos dois na mesma refeição, ou você vai intercalar, por exemplo, nas refeições principais, você vai ofertar alimento seco e nos intervalos um sachê de agrado, tem que fazer esse equilíbrio, tem que diminuir pelo menos de 10 a 20% o alimento seco para fazer a introdução do alimento úmido. Interessante. E falando exatamente disso, ele está se alimentando com o sachê. E o sachê, ele tem líquido dentro, ele tem água. Contando com isso, eu vou diminuir a quantidade de água que eu dou para o meu animal ou eu tenho que manter ou aumentar? Como é que funciona? Não, isso é um mito, tá? Às vezes os tutores têm esse erro, né? Essa forma errônea de pensar, né? Ah, o meu animal está ingerindo muitos sachês por dia, então eu não preciso ofertar a água fresca, mas não. Eles, como a gente comentou, né? Eles realmente, os sachês, eles têm esse benefício de hidratação, mas porém não é a quantidade completa, não é a quantidade ideal do consumo diário daquele pet. Ou seja, água fresca para o seu animal tem que estar ofertada o tempo todo. Porque cada pet também, como na nutrição, vai ter a sua particularidade na parte hídrica também. Então, vamos lá. Por exemplo, o clima em que o animal vive na cidade, às vezes pode ser um animal que vive em climas mais quentes, então ele vai ter uma necessidade hídrica muito maior do que um cãozinho que vive numa cidade mais fria. Atividade física, né? Por exemplo, se um cão ou um gatinho se exercita muito mais é motivo que o outro, ele vai precisar de um consumo diário maior de água, né? E outra questão, se ele apresentar algum problema de doença, de saúde, também vai mudar todo esse consumo de água ao longo do dia. Nossa, interessante, né? Porque realmente eu vejo que tem muita gente que faz isso, né? Eu vou dar um sachê aqui e aí nisso, ele tá bebendo água. Ele não tá bebendo a quantidade correta, você tá complementando, eu penso, né? Exatamente, é um complemento, né? E vale a pena lembrar aqui uma característica bem interessante dos sachês, o que a gente indica, né, como veterinários, de preferência para os sachês que são alimentos úmidos completos. Vai estar escrito na embalagem ali. Por quê? Porque ele vai fazer ele consegue substituir uma refeição de alimento seco caso algum dia haja necessidade. Então, é bem interessante eu trazer essas características para vocês terem essa possibilidade, num dia, por exemplo, o meu cachorrinho, o meu gatinho não está disposto para comer uma ração seca, mas você quer ofertar e ele se interessa por um sachê, que é muito mais atrativo, que é muito mais macio para ele comer, é mais agradável, dê preferência para os alimentos úmidos completos, porque ele consegue substituir uma alimentação seca, porque todos os nutrientes que ali na seca se encontra, você vai encontrar também no alimento úmido. Eu até ganhei da Larissa. Darwin, pega essa cola aí, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, que é um sachê, né? Esse é um petisco, na verdade. Petisco, mas ele é líquido, né? Ele é úmido. Úmido. Só o petisco pode ser. Que daí a gente mostra aqui pro pessoal. Porque tem muita gente que não conhece, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha que legal.
Shiba. Tá tudo em inglês. É um produto importado. Importado. Eu tô vendo que tem até escrito aqui em uma língua que eu não sei se é japonês. Tailandês. Tailandês. Produtos... Peticos cremosos Shiba. Exatamente. E aí aqui tem a classificação do produto, tem também o sabor que ele é, a composição, né, dele, né? E também algumas outras informações. Perfeito. Mas ele tá sendo importado por uma indústria brasileira, né? Essa é a que você trabalha, né? Exatamente. Porque eu vi aqui Mars Brasil, falei, é que ela trabalha. Eu sou a veterinária técnica da indústria Mars. Esse aqui é um lançamento que Deixa eu chegou... colocar mais perto ali pro pessoal. Pode continuar Isso, falando. é um lançamento que as lojas receberam faz um mês. E é um petisco, né? Que aproveitando esse gancho da hidratação, que além de ele criar uma conexão entre o tutor e o animal, ele também serve como fonte de hidratação, porque ele tem um alto teor de umidade. Além disso, é um produto importado, super premium, que vai ter como principais características que eu gosto de comentar. Ele é zero adição de açúcar, ou seja, naqueles casos que você precisa ofertar diariamente, você pode, sem ter medo que o animal engorde ou ganhe os quilinhos a mais, porque cada tubinho desse aí vai ter apenas 9 calorias. Além disso, ele é um produto com 100% feito com ingredientes naturais, sem aromas e corantes artificiais e sem transgênicos também. E o que chama a atenção nesse produto em específico é a cremosidade. Nossa, ele tem uma cremosidade que ele está sendo altamente palatável para os nossos amiguinhos, para os nossos gatinhos. Tá tendo uma aceitação muito grande. Esse aí em específico, posso falar do sabor? Pode Esse falar. é um sabor bem interessante, é legal de comentar. Porque são sabores exóticos que a gente chama, sabe? Então, esse aí, por exemplo, vem 2 unidades de frango, porém, temos 2 unidades de frango com peixe branco. Então, é um sabor bem exótico e muito atrativo para os gatinhos. E aqui tem guia alimentar, que é o peso do gato por quilo. Então, de 1 a 3 quilos, ele pode comer ao dia de 1 a 2 sachês. Exato. E se for de 3 a 5, de 2 a 3 sachês por dia, né? Perfeito. Então, é bem legal aqui, ó. Ele tá falando que é importado, destinado a gatos adultos, uso proibido na alimentação de ruminantes. O que é ruminantes? De vaca, de boi, de pasto. Tem gente que tenta dar isso aqui. Pois é, se tá escrito porque estão tentando, né? Se tá escrito é porque tem história. Se tem história, é verdade. Muito bom. E falando de comida, né? Tem gente que tá, né? Resto de comida para os seus animais. Pode ser tanto gato ou cachorro. Eu já vi isso acontecer. O que você fala sobre isso? O que você aconselha? O que você tem de dica? Vamos lá. Resto de comidas, né? Não é o ideal, como também pode ser muito prejudicial para a saúde dos pets. Por que eu sempre falo isso? O que a gente pode encontrar dentro desses restos de comidas que a gente está ofertando para os nossos pets? Vamos lá. Primeiro, temperos tóxicos. É muito importante lembrar disso, porque aquele resto de comida que você fez, provavelmente vai ter alho, cebola, pimenta, que são altamente tóxicos para os nossos pets. Segundo, o que mais que a gente pode encontrar nesses restos de comida? Gordura, fritura, doces. Então, o que isso pode acarretar? Um problema muito sério na parte digestiva do animal e também até pode chegar num quadro de pancreatite, que é uma doença muito grave nos pets. Então, o que eu sempre gosto de falar? Restos de comidas não é a nutrição adequada para o seu pet. Ele não vai oferecer os nutrientes completos e balanceados que eles vão precisar. A parte boa é que eu vejo que vem diminuindo, né? Antigamente, né, os pets, eles eram criados no quintal, de qualquer forma. Então, toda a comida que as pessoas comiam, elas davam para os seus animais. Mas, hoje em dia, a gente vê que isso diminuiu drasticamente. É lógico que ainda existe, né? Mas que é uma diminuição bem boa. E, hoje em dia, existem os veterinários e os especialistas em comida natural. Então, muita gente acaba substituindo, enfim. Então, sempre procure um veterinário, orientação correta de como alimentar o seu animal, seja com ração seca, ou uma ração úmida, ou até mesmo quem tem essa intenção de dar uma alimentação natural, né? Perfeito. E nos conte, assim, uma história, um caso que te marcou muito, que você fala assim, olha, eu vou contar aqui para vocês
hoje. Vamos lá, é uma história, na verdade, um caso mais recente, não é de um passado tão lá atrás, né, digamos assim. Tanto é que aparece fotos do meu amiguinho aqui na nossa tela, né, que é o Costelinha, né? Ó o Então, nome, ó o ó Costelinha, ó o nome. nosso, esse daí, ó. Esse pretinho ali, né? Esse pincherzinho pretinho. O Costelinha foi encontrado pela minha cunhada na beira da BR. Ela estava indo para Araucária e encontrou o Costelinha. Ele estava completamente magro, igual eu comentei, aparecendo os sucos da costela, com aquela cintura, com os ossinhos aparecendo, pelo opaco, o bigodinho dele estava até torto, para você ter uma ideia, os olhos ramelentos, opacos, orelhinhas caídas. Daí, graças a Deus, né, a minha cunhada resgatou ele. E, de imediato, primeira coisa que eu e meu irmão pensamos, vamos fazer todos os exames possíveis nele, né? Para ver como é que ele está de saúde. Porque a gente achou que era um caso muito grave. E, no final das contas, para nossa surpresa, o que aconteceu? Nos exames dele, deu tudo ok. Ele não tinha nenhum problema de saúde, além de estar desidratado e desnutrido. Então, em questões de meses, a gente já conseguiu restabelecer toda essa parte, né, nutricional do Costelinha, trazendo ele agora com os pelos brilhosos, com o organismo funcionando normalmente, com as orelhinhas em pé, ativo. Era só questão de remanejo nutricional para ele. Aí, ó. Agora ele tá gordinho. Tá, Depois o Darwin tá coloca até... cheio na tela aqui, que daí o pessoal vê melhor, porque às vezes na TV é um pouquinho mais difícil. Exatamente. Mas o Darwin coloca a foto dele aqui. E você falou uma coisa que eu fiquei curiosa, que é sobre o bigode. Exato. Você falou assim, o bigodinho dele tava tortinho. Então, mas isso é característica do quê? Eu fiquei curiosa. Eu já vi cachorro assim, mas eu achava, tipo, vamos dizer, normal. O normal, ele está bem saudável, como se fosse uma continuação dos pelos, né? Ele traz essa parte sensitiva para o animal, tanto para o gato, né? Especial para o gato e tanto para os cães, né? Então, o animal estando saudável, ele vai ter esses bigodinhos, que a gente chama, bem hidratados, firminhos, para ajudar nessa parte sensitiva deles mesmo. Então, quando o animal apresenta qualquer tipo de quadro de desnutrição, de alguma doença, acaba tendo refletindo nessa parte de pelagem também. Entendi. E Larissa, deixa uma mensagem final aqui por nosso telespectador, aquilo que você acha que seria interessante você passar, uma informação legal, pode olhar para aquelas câmeras ali que é a sua. E deixa sua mensagem pra gente. Aproveitando o gancho do Costelinha, né? Eu gosto muito de usar essa conclusão, né, digamos assim, na minha vida, nos meus atendimentos e nos meus treinamentos quando eu realizo. A nutrição pet é de suma importância, tanto para os cães quanto para os gatos, para eles terem um desenvolvimento, uma vida longa e saudável. Assim como nós, seres humanos, os pets também precisam ter uma alimentação completa e balanceada. Para quê? Para que eles tenham um peso adequado, uma energia boa, um bom funcionamento dos órgãos e, o mais importante, uma imunidade forte. Por isso, eu gosto sempre de lembrar e ressaltar: a verdadeira saúde começa com uma nutrição de qualidade. Que chique! Sigam a Larissa nas redes sociais, que é Doutora Larissa Siaufi. Vou soletrar para vocês, que é S-I-A-U-F-I. Vamos deixar aqui também na descrição. Sigam o petcast.oficial, We Love Pets Oficial nas redes sociais. E, é claro, compartilhe com o seu amigo, se inscreva, deixe um comentário, que nós ficamos muito felizes. Se você também quiser deixar uma crítica, pode deixar também uma sugestão. E com isso nós chegamos ao fim de mais uma gravação do nosso Petcast, porque afinal esse Petcast ele não é nosso, é de vocês.